podemos começar, não é? Agradecendo a oportunidade que nos é concedida nessa noite de fazermos parte da programação de aniversário do Centro Espírita 9 de Outubro, Seno, como ele é bem conhecido, e me sinto assim honrada e grata pelo convite, pelo carinho. Espero que todo mundo esteja bem, apesar de toda essa distância, não é, que a gente tem mantido por conta da pandemia. Mas o mais importante é que não esquecemos uns dos outros, né? Embora não estejamos em contato direto, não passamos o dia todo no celular, nem nas redes sociais, então, mas sabemos que as pessoas estão bem, graças a Deus. Isso é que é importante, né? Então, meus irmãos, obrigada, Paulo. Boa noite também para você. Vamos fazer a nossa prece para a gente começar, não é? Para a gente já ir entrando no clima, pedindo permissão aos bons espíritos, aos mentores, Itagiba, mentor do Movimento Espírita Pernambucano, da Federação Espírita Pernambucana, a Djalma Montenegro de Farias, que é o mentor espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes e gratos pela oportunidade que nos concedes de podermos realizar mais uma tarefa em sua seara de amor e de consolação. Pedimos, Senhor, encarecidamente que permaneças conosco nesses breves momentos em que estaremos juntos, para assim, Senhor, podermos refletir acerca dos seus evangelhos, dos ensinamentos espíritas e aprendermos um pouco mais, para que isso facilite o nosso dia a dia e nos ajude, nos esclareça em tudo aquilo que precisamos realizar, os desafios que a vida oferece, principalmente nesse momento em que a Terra passa por grandes transformações. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje e para todo sempre, e assim em seu nome, e em nome de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, damos por iniciada a nossa reunião pública virtual do Centro Espírita 9 de Outubro, desse dia 5 de janeiro de 2021. Primeiros 5 dias do ano, né? Parece que foi ontem. Foi ontem, né? Parece não, foi antes de ontem que nós estávamos em 2020 ainda, e agora já estamos com o pé, né, com os dois pés, vamos dizer assim, em 2021, que é um ano que promete e pede e solicita de todos nós transformações. Então hoje o nosso tema fala sobre a vivência do Evangelho de Jesus por meio do Espiritismo, ou o Espiritismo e a vivência do Evangelho de Jesus, tanto faz. O importante é que nós tenhamos diretrizes para seguir. E assim nós vamos pensando, não é? O que é que Jesus espera de nós? Eu me lembrei daquela passagem da moça que sofria de fluxo sanguíneo, não é? É chamada no Evangelho de a mulher hemorroíça. É porque ela sangrava muito, né? Ela tinha um problema muito sério, que hoje a ciência consegue arrumar de forma tranquila, né? Os médicos. Mas na época de Jesus, as pessoas não tinham os recursos médicos, então elas apelavam para todo e qualquer artifício que elas pudessem lançar mão, para então elas poderem se curar dos seus males, dos males do corpo. E quando ela ouviu falar que Jesus estava ali, ela não teve a menor dúvida, meus irmãos. Ela foi até Jesus e ela tocou em Jesus. Alguém poderia dizer, poxa, que moça mal educada, não pediu permissão, ou até o próprio Jesus poderia admoestá-la nesse sentido, ou alguns dos apóstolos. Mas pelo contrário, Jesus não se chateou, não ficou em nenhum momento constrangido pelo fato de alguém tê-lo tocado. Ele sentiu que aquele toque foi um toque de fé, de esperança, de alguém que estava muito doente e que precisava de ajuda. O nosso dever enquanto cristãos é buscar a Jesus, é tentar tocar em Jesus.
Muitas vezes muitos, né, não somos nós espíritas, sabemos que Jesus continua trabalhando, Ele está conosco o tempo inteiro, mas muitos irmãos nossos ainda acreditam que Jesus morreu na cruz, simplesmente ressuscitou, mas está lá no céu, vivendo as blandícias do reino dos céus, não é? Tem muita gente pensando desse jeito e esquece que Jesus é um operário. Jesus é um grande trabalhador de Deus. Deus trabalha o tempo inteiro e Jesus trabalha também. Essa é uma frase do próprio Jesus, né? Dizendo que Deus trabalha sempre e que Ele, como seu filho, e no nosso ponto de vista, na nossa condição evolutiva aqui na Terra, o ser mais perfeito que já passou por aqui, Jesus é um grande trabalhador. E Ele nunca descansa. Nós precisamos ir até Ele, porque nós sempre dizemos, Jesus está sempre conosco, Jesus está aqui. Mas a gente não vai até Jesus, não toca nele, não pede a Ele aquilo que nós deveríamos pedir e solicitar para que nós pudéssemos ter alento, consolação, lenitivo para as nossas dores e angústias. Então, nós estamos falando desse grande operário divino, trabalhador, né? Coloca a mão na massa, trabalha, vai atrás, procura. Ele demonstrou isso claramente quando estava aqui conosco, né? Durante esse pouco tempo que ele passou aqui na Terra e que, lamentavelmente, poucos puderam aproveitar. Mas vamos falar de evangelho por meio do Espiritismo. Porque o Espiritismo, o movimento espírita é o cristianismo em si. Nós temos essas informações dos espíritos superiores. O Espiritismo, enquanto movimento espírita, ele é o cristianismo redivivo de Jesus. E enquanto doutrina, ele é o consolador prometido de Jesus. Então o Espiritismo ele tem essas duas faces. A face espiritual, consolador prometido, está lá em João, capítulo 14. Mas também, na sua feição humana, o Espiritismo é o cristianismo, a movimentação dos homens em torno dos ensinamentos, das lições e dos exemplos de nosso Senhor Jesus. Então, possivelmente nós que estamos agora, nesta encarnação, nas hostes espíritas, nós pedimos isso. Nós solicitamos esta oportunidade de sermos espíritas, não somente espiritualistas, porque todo mundo é espiritualista. Todos somos espiritualistas, com exceção dos materialistas que acreditam que após a morte é o nada. Mas todos aqueles que acreditam que existe vida após a morte, esses são espiritualistas. Agora, se acreditam na reencarnação, se acreditam em outras informações, aí é de cada um e nós respeitamos a crença de cada pessoa. Mas nós espíritas acreditamos na reencarnação. E nós sabemos que como estávamos naquela época, em que Jesus arregimentava os primeiros discípulos, muitos de nós nos recusamos a trabalhar para nosso Senhor Jesus. E aí as próximas encarnações foram nos ajudando a chegarmos até Ele por meio das religiões. É por isso que nós precisamos das religiões, porque elas, de alguma forma, equivocadas ou não, elas nos aproximam de nós enquanto seres transcendentes, imortais. E no nosso caso, mais especificamente, a doutrina espírita, que é uma doutrina puramente reencarnacionista. Então, as oportunidades que eu não tive de servir ao nosso Senhor Jesus nas anteriores encarnações estão sendo me dadas já desde algumas delas, porque eu já nasci em berço católico e eu gostava muito do catecismo. Gostava muito das aulinhas de evangelização dominicais e minha mãe fazia questão que eu e minhas irmãs participássemos das aulinhas de evangelização, de catecismo. Obrigou-nos, de certa forma, carinhosamente, né, de livre e espontânea pressão, mas ela fez tudo certinho, eu não estou reclamando de nada do que ela fez. Ela nos colocou na escolinha, nos levou para, nos crismou, primeira comunhão, enfim. A nossa mãe, a minha mãe, a minha família, da minha família original,
me encaminhou para uma religião e eu devo muito a ela por isso. E devo muito à religião católica por ter me aproximado muito de Nosso Senhor Jesus. Eu adorava ler o Novo Testamento. Aliás, o meu primeiro Novo Testamento eu ganhei na escola, no Colégio Estadual Dom Bosco, nessa época, eu era aluna do 1º grau. E passaram por lá uns missionários que deixaram para cada aluno um exemplarzinho pequenininho assim, da capa cinza de um Novo Testamento. E eles disseram, leiam por favor, acompanhem. E não é que eu entrei nessa mesmo de ler e eu adorei? Então eu lia todos os dias antes de dormir uma passagem do Evangelho. Então eu dou graças a Deus ter sido encaminhada a uma religião que me aproximou do Nosso Senhor Jesus, que me fez acreditar na existência de Deus. E que hoje, graças à doutrina espírita, eu entendo ainda mais a missão de Nosso Senhor Jesus, a minha própria missão. Porque Jesus, como reencarnacionista, ele falou que para nascer, para ganhar o reino dos céus, para ver a Deus, era preciso nascer de novo. Nascer do corpo e nascer do espírito. Então, eu devo ter solicitado, depois de tantas e tantas, reencarnações, eu devo ter solicitado ser espírita. Então, mesmo tendo nascido no berço católico, estou eu aqui agora como espírita há mais de 30 anos, graças a Deus. E querendo cada dia mais ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa de bem. Então vejam só, estudar e seguir o Evangelho é ter inspiração, meus irmãos, é a gente se inspirar, para a gente sair dessa insensibilidade, dessa ainda imperfeição humana que a gente vive tão acirradamente nos dias atuais e já vivemos em outras existências físicas, Então, é a gente poder sair desse materialismo, desse apego que nós temos às coisas do mundo e transcendermos para esferas mais sublimes, esferas mais elevadas, sentimentos melhores. Então estamos aqui para nos educar. E o Espiritismo, enquanto cristianismo redivivo, nos dá a oportunidade do trabalho nas hostes espíritas, nas casas espíritas, mas também nos dá a oportunidade de aprendermos o que significa a nossa imortalidade, Então, estamos fazendo treinamentos, estamos exercitando para sermos bons cristãos e assim, como bons cristãos, estarmos sempre prontos para o serviço no bem. Encarnamos para isto, para nos educarmos, para sermos cidadãos de bem, homens e mulheres de bem. É para isso que nós estamos aqui. Isso é muito importante que a gente pense a esse respeito. Então vejam só, tem aquele mandamento maior que Jesus lembrou, inclusive aquele moço, E que ali a gente vai ver que Jesus ele faz um desafio àquele jovem doutor da lei que perguntou o que ele precisava fazer para ganhar o reino dos céus. E Jesus disse que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, para que eu possa amar alguém, para que eu possa amar a todos aqueles que me cercam, a começar da minha família, eu preciso ter amor em mim. Eu preciso me amar. E essa relação de amor por nós mesmos é uma relação de amor que vai durar a vida inteira, porque eu não vou mais deixar de existir. Serei sempre um espírito imortal. E daí, meus irmãos queridos, essa relação vai durar o tempo todo. Então, vai ser muito amor acumulado durante tantas reencarnações. Eu ainda preciso de muitas, Pela minha condição evolutiva, eu percebo que ainda preciso de várias e várias reencarnações para poder amar ao próximo como a mim mesma. Mas é muito amor, que a gente vai acumulando. E o exercício da família, o exercício do casamento, o exercício da vida social, tudo isso vai nos ensinando a acumular amor, mas não somente acumular, mas principalmente a compartilhar o amor. Então o Espiritismo é a doutrina consoladora de Nosso Senhor Jesus que nos dá
muitas oportunidades de expandirmos as nossas consciências, de ampliarmos o nosso horizonte de visão, não ficar vendo a vida apenas naquele círculo vicioso do dia a dia, mas olhar a vida como um todo. O Espiritismo nos coloca para pensar, nos ensina a abstração, que é muito importante, nos ensina como orar, como a oração é importante, como tantas coisas que nós podemos fazer em prol de nós mesmos e em prol dos outros. Nós temos a doutrina espírita para nos ajudar a encontrar esse caminho. Então, olha, uma das grandes coisas que a gente pode aprender no Espiritismo está num recado de Paulo de Tarso aos Romanos. Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele disse assim, eu anotei para não esquecer nenhuma palavra. Paulo diz assim: não se amoldem, ele falando aos romanos, mas claro que o recado é para todos nós que estamos aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só que recado lindo de Paulo. Renovação mental. É isso que nós precisamos, todos nós, indistintamente. Até a pessoa mais feliz, até a pessoa mais inteligente, até a pessoa mais rica, afortunada da Terra, precisa de renovação mental. É ela que nos garante a passagem para outra situação, a elevação para um novo nível. Então, uma das coisas que o Espiritismo nos concita e que o Evangelho de Jesus nos pede e que Paulo de Tarso reforça é a nossa reforma íntima. Ela é muito importante para que nós possamos realmente alcançar a felicidade que queremos. Então vejam só, o autoconhecimento que Kardec coloca em O Livro dos Espíritos, nas questões 918, 919 e 919, letra A. Tão importante que a gente nunca se esqueça desse ensinamento que o Espiritismo nos diz, que nos convida a realizar, para que nós possamos nos aproximar muito mais de nosso Senhor Jesus, já que o Espiritismo é a vivência do Evangelho de nosso Senhor Jesus. E na questão 918, Kardec vai fazendo comentários aqui acerca da questão, como reconhecer uma pessoa de bem, na questão 918, como reconhecer que uma pessoa ela está realmente adquirindo conhecimentos, adquirindo melhorias, está se elevando enquanto espírito, enquanto pessoa humana, né? Já que nós estamos na Terra, quando nós nos elevamos espiritualmente, nós exteriorizamos essa melhoria na nossa vida humana. Como é que nós nos comportamos na sociedade em que nós estamos inseridos. Então, o espírito, para provar sua elevação, ele precisa ser um homem de bem. E Kardec vai dizendo aqui na questão, no comentário que ele faz da questão 918, o verdadeiro homem de bem, quando a gente fala homem, estamos falando da humanidade. Então aí inclui-se homens e mulheres, crianças, idosos, todas as pessoas, todos os filhos de Deus, né? Então, verdadeiramente, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Olha que maravilha! Então, quando nós estivermos nesse patamar de cumprirmos a lei de Deus na sua mais infinita pureza, significa dizer que nós estamos com a nossa reforma íntima muito bem, obrigada. Então, a gente precisa, nós precisamos, na verdade, nos esforçar para chegarmos nesse patamar. Então, o homem de bem, se ele interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou, ele vai perguntar a si mesmo se não transgrediu essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos
para reclamar dele. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que os outros lhe fizessem. Olha que lição linda, né? Então, a nossa reforma íntima, ela passa por essas indagações, por esses questionamentos. Então, quando a gente faz esse tipo de exercício de autoquestionamento, de autoanálise, de autoconhecimento, nós estamos nos amando a nós mesmos. E a partir dessa experimentação, desses sentimentos experimentados, nós vamos amar o próximo. Então, Kardec continua. Na 919, ele diz que um sábio da antiguidade já tinha dito que o meio mais prático e eficaz para que o homem pudesse melhorar e resistir às tentações, ele respondeu que seria, aqui ele está falando de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E na 919, letra A, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, disse Kardec. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Então, Kardec aqui, ele nos fala, e isso é verdade, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem, né? De fazer autoanálise, de se reconhecer ainda uma pessoa frágil, ainda com muitos defeitos a corrigir. É muito difícil. Isso é orgulho, viu, meus irmãos? O orgulho é assim, ele não nos deixa, muitas vezes, entender que nós ainda somos fracos. Então, enquanto não formos humildes, que é a mais importante de todas as virtudes, nós ainda passaremos por muitos percalços, né? Lamentavelmente. Então, aqui quem está respondendo a essas perguntas, desculpem, na verdade, é o Santo Agostinho, no caso da 919. E ele diz que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, para nós podermos fazer a nossa reforma moral, nós precisamos do autoconhecimento. Para que nós possamos realmente implementar a nossa reforma íntima, nós precisamos do autoconhecimento. Ele é, portanto, a chave do desenvolvimento individual. Então, se o nosso progresso ele precisa do autoconhecimento, a gente vai poder, então, se acontecer de nós fazermos essas indagações a nós mesmos e lá nós pudermos dizer que o meu dia foi bom, por exemplo, fazendo essa autoanálise diária, porque Santo Agostinho disse que quando ele estava aqui na Terra, todos os dias ele fazia perguntas a si mesmo. Se eu puder dizer que foi bom o meu dia, poderei dormir em paz e aguardar sem receio o despertar para uma nova vida. Então, ele aconselha-nos a fazer o mesmo, a fazermos essas indagações para que nós possamos, a cada dia, progredirmos um pouco mais. Então, meus irmãos, outra coisa que o Espiritismo nos ensina é sermos responsáveis. Responsáveis por nós mesmos, responsáveis pelas pessoas que nos cercam. E uma das coisas que nós não podemos fazer nunca é desprezar as nossas responsabilidades ou os nossos deveres profissionais. Estamos ainda assalariados? Estamos ainda na ativa? Portanto, se estamos, e dali tiramos o nosso pão de cada dia, o pão daqueles que convivem conosco, então temos deveres para com esta empresa, para com este cargo, para com este trabalho profissional. Então, ser cristão espírita é não relegar a segundo plano os deveres profissionais. Outra coisa também é que ele nos concita, o Espiritismo, a sermos pessoas que não nos ausentemos nunca das obras de caridade. Aliás, para nós espíritas, é fundamental as obras assistenciais. Não podemos deixar de colaborar com as obras assistenciais da nossa casa espírita, ou se somos de alguma outra religião, da nossa instituição religiosa. A caridade, ela é muito importante porque ela desenvolve em nós determinadas emoções e sentimentos que nós precisamos muito para deixarmos para trás o tal homem velho
que Paulo falava aos seus irmãos. Deixar para trás aquele egoísta, aquele orgulhoso, vaidoso, invejoso, ciumento, fraco para trás. Então, a caridade, a piedade, a abnegação, o devotamento nos ajudam muito no desenvolvimento das virtudes que nós precisamos para sermos verdadeiramente cristãos, cristãos espíritas. Então, nunca nos ausentarmos dos exercícios de caridade, das obras de caridade. Outra coisa que é muito importante para nós que somos cristãos espíritas, meus irmãos, é o estudo da Bíblia, o estudo do Evangelho, notadamente do Novo Testamento, o estudo das obras da codificação. Na verdade, a Bíblia e o Novo Testamento são adendos, são obras subsidiárias que nós precisamos muito para entendermos determinadas situações que Jesus se colocou, determinadas coisas que ele falou, determinadas ações que ele tomou. Então, nós precisamos estudar a codificação espírita, tendo também como adendo as obras de confiança, aquelas obras que nós temos certeza de que elas são doutrinárias, que elas são subsequentes à codificação espírita, ler o Novo Testamento, para entender a caminhada de Jesus, para a contextualização de tudo que ele falou, mas principalmente porque o estudo nos permite melhor divulgar o Espiritismo, melhor divulgar os Evangelhos de Jesus, melhor divulgar a doutrina espírita. Então, estudar, eu nunca ouvi falar que ninguém ficou doido porque estudou demais. Se alguém já disse isso, na verdade a pessoa não ficou doida porque estudou demais. Ela ficou porque ela não se cuidou em outros aspectos. Mas estudos nunca explodiram o cérebro de ninguém. Então nós precisamos realmente do estudo para o nosso esclarecimento, para o entendimento do que seja a vida que nós estamos levando aqui na Terra. Outra coisa muito importante é a gente não querer privilégios dentro das hostes, no caso das hostes espíritas, ou dentro de lugar nenhum. Porque o privilégio, ele precisa, aliás, o reconhecimento da nossa capacidade, de nossos talentos, é por mérito mesmo, é por demonstração. Então, não ficar querendo, porque ocupa determinada função na casa espírita, querer ter privilégios por conta disso. Eu me lembro que o administrador do nosso lar, ele estava como administrador do nosso lar há mais de 100 anos. E ele sempre era reencaminhado àquele cargo por mérito. As pessoas reconheciam seus méritos e ele não tinha privilégio nenhum. Ele trabalhava tanto quanto os outros irmãos da colônia Nosso Lar trabalhavam. Então, na verdade, o nosso papel não é querer privilégios dentro das hostes espíritas, porque temos algum cargo importante lá fora, socialmente falando, profissionalmente falando. Não quer dizer que esse privilégio da minha empresa, do lugar onde eu estou inserida profissionalmente, eu tenho que levar para dentro da instituição espírita. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Outra coisa é colocarmos os princípios espíritas sempre à disposição daqueles que necessitam e nunca de fachadas sociais. Já houve muitos casos de lavagem de dinheiro em igrejas, né? Lamentavelmente, de vez em quando, a gente ouve essas histórias nas colunas, nas crônicas policiais. Nunca isso deve acontecer numa casa espírita. De nós colocarmos a nossa casa espírita como fachada para quem quer que fosse aproveitar para determinadas atuações ilícitas dentro da casa espírita. Precisamos ter muito cuidado com pessoas que se colocam muito disponíveis. Muitas vezes, na verdade, elas querem utilizar toda aquela estrutura que está ali montada, aqueles trabalhadores voluntários que estão ali, para tentar ganhar algum tipo de vantagem sobre isso. O Espiritismo não veio para ajudar nesse sentido, mas veio para ajudar o abatido, o caído, aquele que realmente necessita, naquele momento, de ajuda, de apoio, de consolação. Então,
Especular com a doutrina em matéria política é outra coisa que nós nunca deveremos fazer. Teremos que ter muito cuidado sobre isso. Não fazer da casa espírita refúgio para questões políticas. Vamos fugir de tudo isso. Nunca podemos sacrificar a nossa família em função dos trabalhos que nós exercitamos na nossa instituição. Ou seja, devemos ter tempo para tudo. Tempo para o trabalho profissional, tempo para a nossa família, tempo para a nossa casa espírita, tempo para o nosso lazer. Deveremos administrar bem o nosso tempo para que todo ele seja realmente bem aproveitado. Essas 24 horas precisam ser úteis, não é? Então, não devemos nunca, porque eu tenho que estar na casa espírita e relegar minha família a segundo plano. Eu me lembro daquele livro, Aconteceu na Casa Espírita. Eu não sei se vocês se lembram dessa obra, em que o espírito Júlio César, que estava obsidiando aquela instituição espírita, ele estava, na verdade, se vingando do próprio pai dele, que trabalhava naquela casa espírita, porque, na ótica do Júlio César, o pai dele abandonou a família por causa do centro espírita. E por conta disso, ele queria fechar a instituição, acabar com todo o trabalho daquela instituição. Outra obra também que eu me lembro foi a obra, deixa eu ver, agora me passou, falhou na memória, mas eu vou me lembrar me lembrei, eu acho que é Obreiros da Vida Eterna, que tem o caso do senhor Cavalcante, que estava desencarnando, mas que ele só queria desencarnar depois que ele pudesse falar com a ex-esposa, porque ele se sentia mal, porque ele sabia que tinha, por conta dele ter sido um católico praticante, então ele vivia muito mais na igreja do que em casa, ele mal dava atenção à sua esposa, e ela acabou abandonando ele. Então ele se arrependeu muito, e no leito de morte, né, ele pediu ajuda para que ele pudesse, antes de morrer, ele queria pedir perdão à esposa por ter relegado ela a segundo plano. Então vejam, nunca devemos sacrificar a nossa família por qualquer coisa que for, e que eles se sintam abandonados. Quantos filhos, né, às vezes adentram pelos caminhos tortuosos da vida, prostituição, drogadição e outros, por conta do abandono de seus pais. Então é muito importante que nós possamos ser pessoas presentes em nossa família, em nosso lar. Outra coisa que nós que não devemos fazer, é querer obrigações demais dentro da casa espírita, já que somos cristãos espíritas e temos que dar bons exemplos. Então, quando nós abarcamos todas as tarefas, e às vezes por desconfiança, por não querer que outras pessoas façam, porque acreditamos que fazemos melhor do que a outra pessoa, somos perfeccionistas, muito metódicos, né? Enfim, isso pode acabar estragando nossas relações interpessoais com os nossos companheiros da mesma casa que nós trabalhamos. Então, é importante, é diferente. Existem casos em que as pessoas não querem mesmo trabalho, mas existem casos em que uma pessoa quer abraçar todas as tarefas e, assim, sobrecarregada, ela não vai conseguir fazer absolutamente nada. Ou seja, as suas tarefas ficarão todas incompletas e isso pode, inclusive, prejudicar o bom andamento daquela instituição. Outra coisa também é o narcisismo. Devemos fugir do narcisismo. O que é isso? É de acharmos que somos pessoas muito, mas muito importantes e que as pessoas não estão nos dando o verdadeiro valor. Isso é uma questão psicológica muito séria, muito grave. O que nós também estamos vendo, não somente o narcisismo da mania de perseguição, mas também o narcisismo da vaidade. E agora com essa questão de lives, de palestras virtuais, de redes sociais, todo mundo agora é fotógrafo, todo mundo agora é cinegrafista, todo mundo agora é jornalista, basta ter um celular na mão, né? E daí nós temos visto muitas pessoas se exibindo nas redes sociais. E isso é extremamente grave, quando nós vemos inclusive isso dentro das hostes espíritas. Live de fulano, live de cicrana.
eu estou fazendo uma live para uma instituição espírita. É diferente. Fui convidada para fazer o trabalho. É diferente. Como outros companheiros e companheiras foram também convidados para virem aqui dar a sua contribuição no Centro Espírita 9 de Outubro, em qualquer outra instituição que ele foi convidado. Agora, diferentemente de alguém que fica se exibindo na internet. Então, hoje nós estamos aí vendo a mãos cheias muitas pessoas praticando narcisismo virtual. E isso é muito chato, não é? Isso vai de encontro aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, que nos pede humildade, que nos pede temperança, que nos pede serenidade. Então, outra coisa que nós podemos deixar de fazer devemos deixar, aliás, de fazer o milindre, não é? É de ficarmos nos chateando por tudo que acontece dentro da casa espírita. Para sermos cristãos espíritas, precisamos deixar de ser orgulhosos. E o melindre, segundo Emmanuel, numa das mensagens que ele ditou a Chico Xavier, ele diz assim que o melindre, ele é como se fosse uma espécie assim de inseto. Aquele insetinho, aquela larvinha que vai comendo a folhinha devagarinho, né? Aquela planta bonita, bonita que só, verdinha. Mas quando você olha algumas folhas estão cheias de buraquinhos. E aquela lagartinha, devagarinho e sempre, ela vai comendo aquela folha. Isso é horrível, isso é o melindre. O melindre, ele vai nos corroendo por dentro. Ele vai nos dominando, vai dominando nossas emoções, vai causando danos na nossa psicosfera mental e na nossa psicosfera psicológica, espiritual. Então nós temos que ter muito cuidado com o melindre. Outra coisa, meus irmãos, é a competitividade. Querer ser competitivo em tudo. Eu me lembrei, quando eu estava estudando aqui para a gente conversar hoje, eu me lembrei que certa feita eu fui participar de um evento, eu não me lembro bem agora de que era, mas eu me lembro que tinha um amigo que é espírita também, foi um evento profissional, não foi ligado ao espiritismo. Então, nesse local onde nós estávamos, eu encontrei esse meu amigo que é espírita também, faz parte de instituições espíritas aqui de Recife. E teve uma tarefa que o instrutor colocou a gente para correr todo mundo em direção a uma determinada coisa. Nós teríamos que chegar primeiro. Essa era a tarefa. E tinha assim umas 15 pessoas, né, já ali se preparando para quem chegava primeiro naquele ponto onde o instrutor tinha colocado. Meninos, meninas, vocês não imaginam o que essa sua irmã aqui fez. Olha, eu saí, quando o instrutor disse já, eu saí numa carreira tão grande que eu não cheguei primeiro, mas também eu provoquei alguns danos. Por quê? Porque o meu amigo, que é espírita, disse: menina, tu quase que me derrubava no chão. Tu abrisse os braços e saísse derrubando todo mundo. Eu digo: meu Deus, como eu sou competitiva. Não há necessidade disso. Hoje a gente vê muita competitividade, né? Alguém querendo ser melhor que o outro, querendo se aproveitar e passar por cima, não quer saber se aquela pessoa vai se prejudicar. Nossa, como eu era competitiva, eu espero ter melhorado. Pelo menos eu tenho buscado ficar mais calma, né? Então, assim, muitas vezes a gente quer demonstrar trabalho, quer mostrar serviço, e a gente sai atropelando todo mundo. Então nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Temos que ter muito cuidado com tudo que a gente está fazendo, né? A gente precisa, para a gente poder ser cristão verdadeiramente, para a gente poder seguir nosso Senhor Jesus, para que, enquanto espíritas que somos, nós precisamos realmente tomar muito cuidado com algumas coisas que nós ainda somos capazes de fazer e evitar que elas aconteçam. Se elas vierem à nossa mente, substituirmos imediatamente esse pensamento por outra coisa. Tipo assim, quando você está com aquela monoideia, né? É tão perigoso isso, não é? Pra gente ser obsidiado não falta nada, né?
Tá meio caminho andado. Então, assim, às vezes a gente fica com aquela música na cabeça. Nossa, eu tô com aquela música na minha cabeça. A mesma coisa é um pensamento. O que é que você faz para tirar aquela música da sua cabeça? Você bota outra música na sua cabeça. Ou então você bota outro pensamento na sua cabeça. É assim que a gente tem que fazer. Quando um pensamento mal vier à nossa mente, nós devemos substituí-lo imediatamente por outro melhor. É isso que nós precisamos fazer. Uma das coisas aqui que eu anotei foi que para nós sermos cristãos espíritas, nós precisamos não ferir os outros com palavras agressivas ou deixar de auxiliá-los com palavras equilibradas no momento necessário. Então, por exemplo, a gente não sair, por exemplo, distribuindo mensagens ou ligando para as pessoas para reclamar. Eu não sei se as pessoas ainda fazem isso. Hoje com as redes sociais, né? Com essa questão do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, de outras modalidades de comunicação. Nesse caso, às vezes a gente vê coisas assim muito esquisitas acontecendo nas redes sociais. Nós devemos ter cuidado aqui. O André Luiz, que é a mensagem que eu pesquisei, ele diz o seguinte, que nós não devemos ferir aos outros com palavras agressivas, ou seja, evitar passar adiante coisas ruins que vêm, né? Às vezes até com palavras chulas, palavras desagradáveis, a gente não passar essas coisas adiante e até fazer uma prece pela pessoa que naquele momento ela está passando por alguma situação difícil. Então, outra coisa é a gente desmerecer os dirigentes das instituições. Deixar de, digamos assim, de obedecer por conta de algum tipo de queixa. Muitas vezes a gente não concorda com aquela pessoa que foi eleita para aquele cargo, para aquela função, e ao invés de tentar colaborar para que aquela pessoa possa realmente cumprir a sua missão dignamente, muitas vezes nós ficamos puxando o tapete da pessoa, falando mal dela pelas costas, não é? Tentando tirá-la do poder, vamos dizer assim, entre aspas, porque ser dirigente de casa espírita não é poder nenhum. Eu acho que é dever, eu acho que é prova. Ser dirigente de uma instituição, ela pode ser do tamanho de um ovo, ou ela pode ser enorme, não importa, é a mesma coisa, tanto faz. Não é poder. Imagine que há pessoas que brigam por cargos dentro da instituição espírita e que não recebe dinheiro nenhum. Na verdade, é uma criatura que tem muita sede de poder, indistintamente. Então aqui André Luiz, ele pede que nós, ao estarmos subordinados a alguém, devemos respeitosamente cooperar com aquela instituição. Ou melhor, se eu não estou aguentando, se está muito difícil para mim, é melhor que eu saia. Mas que eu não atrapalhe o trabalho de quem está querendo verdadeiramente trabalhar, cooperar nas hostes de nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, outra coisa que André Luiz fala aqui é uma coisa que eu achei interessante, porque está acontecendo muito. Eu já falei antes sobre isso, sempre esse assunto vem para mim, parece até de propósito. Mas, na verdade, é o seguinte, ele diz assim, que nós nunca devemos abdicar do raciocínio, deixando-nos manobrar por movimentos ou criaturas que tentam sutilmente ensombrar, ou seja, lançar sombras à área do esclarecimento espírita com preconceitos e ilusões. Então vejam bem, são essas coisas que estão acontecendo aí, não é? Discussões estéreis trazidas para as hostes espíritas como se fossem doutrinárias, mas são meramente ativistas e políticas. Não tem nada a ver com o espiritismo, até porque ideologia de gênero, homossexualidade, preconceito, racismo, isso já está dentro da obra da codificação. Não está
da forma como bandeira política. Os espíritos não tratam como bandeira política, eles tratam como assunto importante para reflexão e que nós devemos fazer o possível para sermos pessoas não preconceituosas, pessoas não politizadas nesse sentido, de tentar trazer a discórdia, a divisão. Então, nós estamos vendo aí irmãos nossos querendo dividir o movimento espírita em ativista político, para que os outros se sintam talvez mal com essa situação e queiram vir para o lado de cá, vamos dizer assim. Então, na verdade, aqui André Luiz pede que nós devemos não nos enfronhar nesse tipo de situação, nesse tipo de estratagema, de cilada, que muitos querem colocar dentro das casas espíritas, para que assim nós possamos ter um movimento espírita dividido, ao invés de um movimento espírita unido. É isso que nós estamos lutando há tanto tempo, né? Desde Bezerra de Menezes, para que haja união entre nós. Muita gente usa ou olha a palavra unificação com desdém, com raiva, com desconfiança. Mas a palavra unificação não significa padronização. Significa unidade de vistas. Ou seja, é isso que nós precisamos ter dentro do Espiritismo. Unidade de vistas. Enxergarmos todas as nossas tarefas de acordo com a codificação espírita. E não ao meu bel prazer. Espiritismo à moda da casa. Espiritismo by fulano. Espiritismo by ciclano. Nada disso. Nós temos que ter o espiritismo genuíno e autêntico, que está bem delineado, bem explicadinho pelo nosso codificador nas obras da codificação. Isso não é padronização. Isso é unidade de visão. É nós estarmos realmente ao lado da universalidade do ensino dos espíritos. Então, se um espírito lá no Rio Grande do Sul deu uma comunicação de que agora, a partir de hoje, nós precisamos dar passe dessa forma, ou nós precisamos fazer nossas reuniões mediúnicas dessa maneira, ou se nós precisamos fazer nossas palestras públicas assim ou assado. Mas foi um espírito que disse isso lá no Rio Grande do Sul, não me interessa. Não me interessa. Só me interessa se outros espíritos também o fizerem em várias localidades diferentes e por médiuns confiáveis. Porque muitas mensagens mediúnicas, elas são animistas. Às vezes é o próprio médium que está dizendo o que ele gostaria que fosse feito, e não que um espírito esteja dizendo para ele fazer. Então, isso não é unificação. Unificação é universalidade do ensino dos espíritos. Então, se um médium lá na Bahia disse uma coisa, aqui em Pernambuco o outro médium disse, mas não foi o Brasil inteiro, ou não foi várias e várias outras localizações, então essa mensagem é uma mensagem isolada. E pode estar sendo mais animista do que realmente mediúnica. Então nós precisamos ter muito cuidado em abdicar da razão. É isso que André Luiz está nos chamando a atenção. Precisamos ser racionais. Precisamos ser realmente lógicos. Não abdicar do nosso raciocínio. Outra coisa aqui que nós precisamos fazer é largar aos outros responsabilidades que nos competem fazer. Deixar de fazer o meu dever, a minha tarefa, porque eu sei que se eu faltar, outra pessoa faz. Então, muitas vezes, nós sobrecarregamos o trabalho por conta dessa negligência. Precisamos ser responsáveis. A mensagem de André Luiz que eu trouxe para a gente fazer essa reflexão chama-se 20 modos. Ela está no livro chamado Opinião Espírita, é um livro de 1998, pela psicografia de Valdo Vieira, ditado pelo espírito André Luiz. Então, aqui, André Luiz, ele fala de 20 modos como nós espíritas podemos perturbar a marcha do espiritismo. Então, veja bem, ele aqui diz 20 formas diferentes.
que eu, Edna Santos, posso estar atrapalhando o movimento espírita, atrapalhando a marcha do espiritismo. Imaginem, meus irmãos, isso é horrível. Imaginem se eu estiver fazendo isso. Se eu estiver fazendo alguma coisa dessa, por favor, eu preciso que alguém me alerte, que alguém me diga, Edna, não é por aí não, minha filha. Você precisa tomar outros rumos, você precisa ver melhor, você está esquecendo o que você aprendeu no ESD, o que você aprendeu em outros cursos que você fez no ciclo básico, o que você aprendeu lendo, estudando as obras da codificação. Tudo isso nós temos que ter muito cuidado, meus queridos irmãos, para que nós não tenhamos, não é, assim, nenhum tipo de peso de consciência por estarmos, ao invés de ajudando o nosso Senhor Jesus, atrapalhando o seu trabalho. Isso nós não queremos jamais fazer, não é? Então vejam bem, eu aqui essa mensagem do André Luiz, que eu falei para vocês aqui no livro, Opinião Espírita, ela é baseada no capítulo 6, item 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o Espírito de Verdade. O advento do Espírito de Verdade, ou seja, a preparação para a chegada do Espírito de Verdade, né? Então, vejam só, no item 8, o Espírito de Verdade, que deu essa mensagem em Le Havre, em 1863, Le Havre, em 1863, ele fala sobre algo que é extremamente importante para que a gente possa ter saúde. Saúde moral e saúde fisiológica. Vejam só o que ele diz aqui. Ele fala da necessidade que nós temos de nos amar uns aos outros, de fazermos a caridade, de sermos pessoas benevolentes, pessoas de bem. E ele diz assim: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, olha aí, devotamento, abnegação, para sermos espíritas cristãos verdadeiros. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, porque elas vos tornará fortes e porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, ou seja, moralmente bem, espiritualmente bem, não é? O coração bate melhor, olha aí, a saúde fisiológica, a alma se serena e o corpo já não sente os desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Então vejam bem, nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. E muita certeza de que nosso Senhor Jesus, Ele espera por nós. Nós não devemos esperar que Jesus venha até nós. Nós precisamos realmente irmos ao encontro de nosso Senhor Jesus. E Ele está a serviço, à espera de todos nós. Quero agradecer muito ao Centro Espírita 9 de Outubro por ter me dado a oportunidade de falar nessa programação do 68º aniversário dessa instituição. Acho que é dia 25, né, que ela faz aniversário, então que essa casa possa continuar levando adiante os ensinamentos do Mestre Jesus sob a ótica da nossa doutrina preciosa, da nossa veneranda doutrina espírita. Agradecer em nome da Federação Espírita Pernambucana pelo convite e convidá-los a todos a fazermos a nossa prece de encerramento. Desejando também um feliz ano novo, que Deus possa nos ajudar muito e mais uma vez nos lembrarmos das palavras de Paulo aos Romanos, que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, amado Mestre, querido irmão, estamos muito satisfeitos e felizes pela oportunidade que nos concedeste, Senhor Jesus. Agradecer pela presença virtual e amorosa de nossos irmãos que adentraram a nossa live nessa noite, que nos ajudaram na reflexão,
no pensamento, no estudo, agradecer pela saúde, pela família, pelo alimento, pelo nosso pão, pelo nosso trabalho, por tudo que temos e que muitas vezes nem tanto valorizamos. Mas queremos, Senhor Jesus, do fundo do nosso coração, fazermos o melhor possível durante este ano que começa, durante mais esta oportunidade que nos concede. Ser conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, e abençoa cada um de nós. E que as bênçãos de Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, elas possam ser derramadas sobre cada pessoa da humanidade. E que este ano de transformações, Senhor, ele possa acontecer sereno, seguro e com muita paz. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, queridos irmãos. Obrigada a todos. Aldenora, Jailson. Obrigada, Leonardo. Quem mais? Não vi todo mundo, não dá para ver, né? Mas agradeço aí a presença de todos vocês. E posso encerrar? Ou a gente vai esperar o tempo do Instagram? O que é que vocês acham? Podemos conversar ainda mais um pouquinho, né? Obrigada, viu, gente? Valeu. Deus abençoe a todos nós.